Pessoal, alguém de vocês já ouviu falar da L-carnitina? Já utilizou? O que vocês me dizem sobre a L-carnitina? Vamos lá. Pessoal, como sempre eu faço aqui, eu não gosto de explicar sobre nada sem explicar o que é, de onde vem, onde encontra e qual a sua real aplicabilidade, beleza? Então vamos lá. Pessoal, nada mais, nada menos, a L-carnitina é um suplemento que ele é comercializado normalmente em casas de suplemento ou farmácias, né? E com a finalidade de queima de gordura, certo? Então hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre a L-carnitina sem interesse, sem viés de interesse, sem achismo preto no branco, beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa L-carnitina, ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo, beleza? A grande questão é, não só a L-carnitina, como qualquer outro suplemento. Se esse suplemento ele vai trazer benefícios proporcionais ao seu investimento, seu retorno, porque acredito que todo mundo aqui, quando procura algum suplemento, a intenção maior de usar algum suplemento é buscar se beneficiar das vantagens que esse suplemento pode te oferecer, certo? E como eu te falei, normalmente ele é vendido tanto na casa de suplemento, tanto numa farmácia, como a gente fala numa classe de fat burn, ou seja, queimadores de gordura, ou seja, suplemento que vão auxiliar nessa queima de gordura, certo? E a sua classificação bioquímica na parte nutricional, ele é classificado como um aminoácido. Na verdade, ele é um composto semelhante ao aminoácido ou uma vitamina, certo? E ele fica estocado em diversos tecidos, como o nosso tecido músculo esquelético. Você encontra essa L-carnitina em alimentos de fontes de animal e vegetais. A principal fonte que você pode encontrar ela são nas carnes de animais, grão de bico, soja. Mas se você observar o nome dela, carnitina, o nome já fala aonde a gente encontra ela com mais abundância. Esse mesmo, na carne. Beleza, Rafael. E qual que é a função dessa L-carnitina quando a gente consumir ela como suplemento? A maior função que a indústria farmacêutica especula ela vai potencializar ou favorecer esse transporte dos ácidos graxos para as mitocôndrias. Para quem não sabe, a mitocôndria é onde faz toda a respiração e a queima de gordura, esse uso desses substratos, inclusive desses ácidos graxos, certo? Só que, para entrar no processo de respiração celular, oxidação da gordura, para transformar em ATP ou energia ou moeda energética do nosso corpo, para quem não sabe, ATP é adenosina trifosfato, a gente, para garantir que ela vai principalmente vai oxidar a gordura ao invés de carboidrato, você precisa garantir que você tem mitocôndrias para que isso aconteça. Porque é a mesma coisa que você querer comprar, ou seja, você quer voar, certo? É a mesma coisa de querer voar, você comprar combustível para avião e não ter um avião. Entendeu? Por exemplo, esse é um suplemento que vai facilitar a entrada desses ácidos graxos dentro da mitocôndria, que é onde acontece a quebra, ou seja, o processo de respiração celular, de oxidação dessa gordura dentro da mitocôndria. Só que não adianta tomar um suplemento para querer potencializar ou favorecer esse transporte desses ácidos graxos para ocorrer a beta-oxidação dentro da mitocôndria, se você não tiver mitocôndria ou não tiver uma mitocôndria hipertrofiada, ou seja, com a alta eficiência dessas organelas celular, entendeu? É a mesma coisa que querer voar, comprar um combustível para um avião sem ter avião, não faz sentido. É a mesma coisa no caso aqui, querer voar sem ter um avião, que é a mitocôndria, e comprar combustível, que é a L-carnitina, para quem não tem um avião. É a mesma coisa, entendeu?
Mas beleza, Rafael, vamos supor que esse indivíduo tem uma quantidade de mitocôndrias satisfatória e uma mitocôndria potente, hipertrofiada, certo? Quais seriam as vias metabólicas ou funções que essa L-carnitina poderia favorecer dentro de um organismo, de um indivíduo que quer se beneficiar, hipoteticamente, desse suplemento? Beleza, Rafael, vamos supor que você tem essa quantidade de mitocôndrias para utilizar esse favorecimento, essa facilitação dessa via, desses ácidos graxos, por essas organelas que a gente denomina mitocôndria. Ela vai auxiliar na queima de gordura, se tiver mitocôndrias suficiente e se estiver numa condição de déficit calórico, certo? Vai gerar também performance, porque melhora essa disponibilidade de ATP, se favorece essa via energética derivada da oxidação da gordura, vai favorecer no aumento de performance e também no ganho de massa muscular, por facilitar o consumo de ácidos graxos e reduzir o consumo do glicogênio muscular. Então ela tem esses benefícios sim. Então, auxilia na queima de gordura, gera performance e pode auxiliar aí no ganho de massa muscular. Entendeu? E depois que você entendeu quais são as vias que você pode se beneficiar, eu vou te explicar que, desde já, a L-carnitina ela não é essencial. Bem-vinda, Paola. Qualquer dúvida, fala aí que a gente vai esclarecendo. E aí, pessoal, quando se trata de um nutriente que ele não é essencial, o nosso corpo produz. Ou seja, tudo que é essencial... Isso mesmo, beber água na quantidade. Não erra. Todo nutriente ou composto que ele não é essencial, quer dizer que o nosso corpo consegue produzir essa molécula, essa substância, esse nutriente, sem ter que consumir, através de outros precursores, beleza? Então o nosso corpo sintetiza essa L-carnitina a partir de outros aminoácidos. E praticamente, pessoal, ninguém tem essa deficiência dela. Rafael, beleza, mas quem que talvez poderia ter essa deficiência de L-carnitina? Talvez, pessoal, em casos muito específicos, veganos, por ter um baixo consumo de proteína animal, de carne. Mas, como eu falei para vocês, ele pode encontrar L-carnitina em grão de bico, soja, dentre outras fontes proteicas vegetais. Ou em algum indivíduo que não consome proteína ou tem alguma disfunção dessa digestão dessa proteína e, consequentemente, de absorção de aminoácido. Lembra, pessoal, ninguém usa proteína. Você não consegue absorver e se beneficiar de proteína. Você consegue se absorver e se beneficiar de aminoácido. Se você consome uma proteína, por exemplo, uma carne, e você não consegue digerir essa proteína, transformar essa proteína em aminoácido, ela não tem aplicabilidade nenhuma nesse organismo. Da mesma forma que nenhum indivíduo se beneficia de carboidrato, a gente se beneficia de glicose. Então, moléculas grandes, gordura, proteína e carboidrato, nosso corpo não absorve, ele precisa ser quebrado proteína em aminoácido, carboidrato em glicose, gorduras maiores em gorduras e micelas de gorduras, entendeu? Então, se você não tem essas enzimas para digerir, para degradar, para diminuir esse tamanho dessa molécula, você não vai se beneficiar, que é o caso que eu acabei de falar. Pessoas que têm disfunção nessa digestão e nessa absorção dessas proteínas. Possivelmente, certo? Mas eu chamo a sua atenção e enfatizo, você provavelmente não precisa de suplementar L-carnitina, porque você não tem deficiência, quase ninguém tem deficiência. Mas uma afirmação correta é, não tem como falar que ela não funciona, porém você não precisa. Entendeu a diferença? Mais uma vez, pessoal, é uma estratégia que a indústria usa para te vender. Isso mesmo. Mas o suplemento que você não precisa. É a mesma coisa que criar um problema que você nem sabia que tinha para te vender uma solução. Beleza? Rafael, eu já vi que tem ali nas casas de suplementação a L-carnitina, tem a carnitina normal, a L-carnitina e a acetil-carnitina. Qual que é a diferença entre elas? Vamos lá.
Pessoal, a diferença da carnitina, da L-carnitina e da acetilcarnitina é o L, pessoal, que vem antes da carnitina, nada mais é do que uma orientação molecular, bioquímica. O L na bioquímica, ela significa levo, ou seja, orientação à esquerda. Quando esse suplemento tem um D, tipo se fosse um D-carnitina, ela seria uma carnitina com a orientação bioquímica para a direita. Mas como é um L, que é levo, que D significa destro, L significa levo. Simplesmente dá orientação espacial para você identificar essa molécula na bioquímica, entendeu? Nada mais, nada menos do que isso. E a que a gente mais utiliza, que é a L-carnitina, é a que vamos usar, é de consumo humano, com finalidade estética almejada, que você queria aí, queima de gordura, fat burn, certo? E a acetilcarnitina é a versão processada, tem mais facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica, mais usada como ativador mental, por ser um dos precursores da acetilcolina, beleza? Pessoal, existe algum colateral do uso da L-carnitina? Não foram observados colaterais significativos, somente com doses excessivas de forma crônica, continuada, pode aparecer, gerar alguns desconfortos gastrointestinais, náuseas e diarreias, beleza? E o consumo desse suplemento para ser potencializado seus benefícios é recomendado com o uso em conjunto, no mesmo momento, de carboidratos. Rafael, qual que é a dose praticada quando o indivíduo pode se beneficiar dessa L-carnitina? As doses praticadas são entre 0,5, 0,8, mas para simplificar, de 1 grama a 3 gramas por dia, normalmente são as doses aplicadas. Mas, como eu falei para vocês, quase sempre você não precisa, porque você não tem deficiência e você não vai ter benefício nenhum. Logo, também na questão, se você não tiver mitocôndrias o suficiente para se beneficiar dessa L-carnitina extra, hipoteticamente. Beleza? Sobre a L-carnitina, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Acho que expliquei tudo, né? Se não tiver mais nenhuma dúvida sobre a L-carnitina ou acetilcarnitina, eu vou passar para a segunda dúvida.